Bom, nós estamos recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da TV Prevê, a prefeita Bel Lorenzetti, que está realizando uma das administrações mais auspiciosas, voltado para o interesse da coletividade, está com um grau de aprovação dos mais respeitados, tendo em vista a sua dedicação, a sua atividade. Aliás, não podia se esperar outra coisa desta prefeita comprometida com a cidade e que tem história nas atividades públicas da cidade, quer como secretária, quer como professora, quer como diretora, enfim. Toda a sua atividade em Lençóis está sendo muito respeitada pela comunidade. E muito obrigado, Bel, por você ter aceito o nosso convite, mais uma vez, prestar esclarecimento e informações ao telespectador da TV Prevê, em especial a ordeira e querida população lençoense, do qual eu tenho orgulho de ser cidadão da cidade. A satisfação é minha, Samuel, agradeço muito o convite e essa oportunidade que vocês nos dão de conversar, não só com a Prevê, com você, que me faz muito bem, a amizade, essa proximidade, mas com as pessoas que vêm a Prevê. E Lençóis, entrar na casa dos lençoenses, que são a razão principal do meu trabalho. Que bom. O Bel, nós outro dia fomos... Está chovendo hoje em Lençóis, não? Chovendo a noite inteira, choveu mansinho, mas sem parar e sair. Mas não deu problema não. Com chuva. Hoje não. Por enquanto não, graças a Deus. Outro dia nós fomos fazer aí o Corpo de Bombeiros, a cidade ficou agitada, a Defesa Civil, enfim, nós tivemos que estar presente lá porque houve uma inundação. Dias depois tivemos que voltar lá por causa de uma outra. Afinal, o que acontece que inunda aquela área ali embaixo na cidade? Bom, eu acho que falar das enchentes, falar desses problemas que nós tivemos, a gente teria que falar um pouco da história da cidade. Porque eu acho que tudo que a gente está colhendo hoje é fruto de coisas que foram feitas ou que deixamos de fazer na nossa história. E apesar de que nesse momento, na hora que as coisas acontecem, a população se volta para a classe política, em primeiro lugar, e diz o que esses políticos estão fazendo, o que a prefeitura vai fazer. Enfim, é uma série de coisas que a gente constata, sabe que o excesso de chuva, as mudanças climáticas determinam aí umas mudanças que nós estamos vivendo, não só em Lençóis, mas na região, no mundo inteiro a gente está vendo isso. Então, chuvas curtas e muito pesadas, e nesse tempo que a terra já está saturada, não consegue absorver mais a água, e a gente tem Lençóis pela história. Eu tive a oportunidade de dizer algumas vezes nesse período que o nosso historiador Alexandre Quito, contando a história de Lençóis, ele fala da segunda metade do século XIX, e ele diz assim, que naquela região do Rio, ninguém morava, era proibido construir ali, porque aquela era uma região pestífera. E quando a gente se aprofunda no estudo, a gente vai saber que ali era lugar de enchentes e que as enchentes deixavam todo tipo de detritos ali. E então ali tinha doença, tinha inseto, então as pessoas não moravam ali. Então lá atrás já se sabia que aquela região não deveria ter construções. A história, o rumo que a história tomou, eu acho que nós não devemos questionar isso agora, mas a gente tem hoje uma realidade. Então o que eu digo assim, não se trata de hoje dizer quem tem culpa, mas sim quem tem a responsabilidade. Então eu acho que o poder público tem uma grande responsabilidade nesse momento e a população toda tem essa responsabilidade. Então, e quando a gente fala que ações nós podemos dar início, ou que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer diante desse quadro que está instalado? Então são várias. E nesse caminho que a gente tem trabalhado. Num primeiro momento são as ações emergenciais, nós temos que acudir àquela população. Eu acho que cabe a cada um daqueles que tenham qualquer tipo de responsabilidade, poder nas mãos, de se colocar no lugar dessas pessoas e sentir a sua casa sendo invadida pelas águas. E é o rio passando dentro da sua casa, com tudo que o rio carrega. Então você se colocar e ver o que é possível fazer. Então são aí a Defesa Civil que entra em ação com todos os funcionários, com todos os voluntários que a cidade tem. Você sabe que Lençóis é uma cidade muito solidária, e aí as coisas começam a acontecer, e eu podendo relatar para você, nesse caso da enchente, enquanto tudo isso acontecia fora, internamente na prefeitura, a gente já
startou um trabalho de estudo e de direcionamento das nossas ações. Qual é o próximo passo que nós temos que dar? E nesse grupo de estudos, nessas nossas reuniões, nessas avaliações, a gente foi percebendo que nós temos que ter um plano diretor de enfrentamento das enchentes. E nesse plano diretor nós temos que ter ações para hoje, lições para médio prazo e lições para longo prazo. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Agora, tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que nós dependemos da comunidade e tem coisas que a gente depende do governo estadual, depende do governo federal. Muita coisa já aconteceu e a gente está até assim hoje pensando como foi tudo muito rápido. Se nós considerarmos a enchente maior, que foi dia 17 de janeiro, para hoje, a gente não tem 2 meses, tem 1 mês e meio. E nesse mês e meio, muitas coisas já começaram a acontecer. Bom, o governo do estado está te ajudando com recursos, com tecnologia, até porque extrapola as ações do próprio município e da própria prefeita, uma vez que a chuva começa, claro, Boribi até foi um distrito de Lençóis, mas hoje é um município independente, autônomo. Também precisa, né, se chover muito na cabeceira do Rio Lençóis, o prejuízo maior acontece ali na baixada da cidade, não é? Isso, as causas de uma enchente são muitas, né? Às vezes Lençóis pensava até este ano que uma enchente hoje aconteceria se houvesse rompimento de represas. Ficou provado que não, que outros fatores podem ocasionar enchente na cidade. E nesse sentido que eu disse, nós estamos trabalhando, a gente tem todas essas ações que estão, algumas concluídas, outras apenas iniciadas. E dentre essas ações, nós temos contado sim com o governo do estado e também com o governo federal. Primeiro foi preciso decretar estado de emergência para que as ações pudessem ser aceitas, né, pelo governo e apoiadas pelo governo. O governador pessoalmente nos atendeu, telefonou sabendo da cidade. A Defesa Civil do Estado de São Paulo estava em Lençóis na semana seguinte ao problema que nós tivemos, e nós estamos tendo esse apoio técnico através da Defesa Civil. Fizeram uma análise dos pontos importantes que nós temos ali na cidade com relação a isso, a essa questão, nos deram algumas orientações no momento e algumas coisas já estão acontecendo. Nós estamos para receber do governo do estado a perfuração de mais um poço que dá independência para a cidade, no caso do SAI de Lençóis ter algum problema numa coisa de enchente, e também vai nos ajudar a enfrentar o problema da água, que hoje, a cidade crescendo muito, nós temos que bombear água para toda a cidade, então a gente tendo outros pontos, né, de recolhimento de água vai ser muito importante. O governo do estado também já nos concedeu 150 casas para que nós possamos trabalhar com as pessoas que hoje estão morando em áreas de risco na cidade. E isso é muito importante. Nós temos terreno para uma parte dessas casas e estamos trabalhando junto à comunidade lençoense com os recursos da prefeitura para ver o que nós podemos fazer para termos mais terreno para a construção de todas essas casas. Enfim, com o decreto, quando decretamos a emergência, e foi publicado também no Diário Oficial, né, a Secretaria Nacional de Defesa Civil reconhecendo o estado de emergência e todos os levantamentos que a gente fez de prejuízos e tudo que nós temos que correr atrás para consertar, porque, Samuel, área urbana, área rural, toda a questão de pontes, ruas, o próprio rio, então são tratamentos diferentes para assuntos diferentes, e em todos os casos, investimento, técnica, tempo que você precisa. Então não é um assunto para a gente dar por encerrado uma tarefa que você inicia e aí eu digo para a população, olha, no próximo ano, quando as chuvas chegarem com mais intensidade, não teremos nenhum problema na cidade. O que eu quero poder dizer para a população de Lençóis é assim, no próximo ano, quando as chuvas vierem, que com certeza virão, a cidade estará mais preparada para enfrentar
a água. A cidade vai estar com algumas coisas modificadas para minimizar efeito de uma enchente. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar, para a gente não desanimar. Mas temos que ser muito francos também com a população. Bom, eu tenho, claro, toda uma pauta completa aqui para seguir com a prefeita, mas o Rafael Garcia nos manda um e-mail e ele diz: boa tarde, prefeita. A senhora está de parabéns pela administração. Sou morador de Bauru, mas gostaria de saber qual a política... Olha, está perguntando para a pessoa certa. Qual é a política cultural da cidade e também para o turismo rural de Lençóis. Se existe algum hotel fazenda ou pousadas para o turismo rural. E se haverá carnaval de rua. Rafael Garcia. Rafael, obrigada pela participação. A política cultural em Lençóis é trabalharmos para dar chance a todos, o lazer e a cultura a todas as pessoas da cidade, o que é um grande desafio. Mas a gente já conquistou bastante coisa, eu acredito, nesse tempo todo, e o que é oferecido de oportunidade, não só de entretenimento e oportunidade de boas coisas culturais oferecidas para a população, mas a chance de desenvolvimento das pessoas, tanto nas escolas como na prefeitura, o que é aberto para todos. A Casa da Cultura em Lençóis é um polo cultural muito importante, com todos os seus cursos que são oferecidos gratuitamente. São mais de 1.000 pessoas que passam por ali, tendo aula de dança e de música, com todas as suas variações, de teatro, pintura, enfim, esse é um trabalho. Lençóis tem como objetivo formar o seu público, dar oportunidade de desenvolvimento cultural para as pessoas. E a construção do nosso teatro, que vai chegando já na sua fase final, eu acho que aquele lugar, aquele templo da cultura que a gente tem preparado enquanto a gente não o tinha. Eu falo que a gente primeiro prepara o público para depois ter o local para oferecer as coisas para esse público. E com relação ao turismo, que é uma parte da sua pergunta e que anda bastante de mãos dadas, eu acho que o turismo leva a você pensar no desenvolvimento cultural de uma cidade, aquilo que ela tem de cultura, e também a parte econômica. O turismo está atrelado à economia local. Nós estamos trabalhando num projeto que vem vindo já há algum tempo, tem sido bastante comentado, e até a gente já tem publicações e tem folders. Nós estamos vivendo hoje, com relação ao turismo, a fase que eu acho como talvez o maior desafio, que é você entrar na parte de comercialização, de você fazer a coisa realmente acontecer, você levar público para visitar os locais que hoje fazem parte desse projeto, desse roteiro turístico do qual nós fazemos parte. Hoje, Lençóis não tem ainda um hotel fazenda que a gente possa oferecer para a população. Nós temos a construção de um hotel no distrito de Alfredo Guedes. E Alfredo Guedes vai ser, com certeza, um dos polos turísticos de Lençóis que vai fazer muito sucesso, não só na região, como que eu acredito no estado e no país. Como é que é a rede hoteleira de Lençóis? Lençóis nós temos boas acomodações, bons restaurantes. Nós temos boas acomodações, mas o que a gente percebe que a demanda é muito grande e nasce um hotel em Lençóis, ele já nasce lotado. Então, alguém tem ideia de começar um empreendimento desse na cidade, aí vai uma dica da prefeita, o hotel termina, é inaugurado e a gente procura, às vezes, não encontra vaga, por questão do turismo também, mas que é o turismo ligado ao que a gente chama de negócios, Então, Lençóis tem muito do turismo de negócios também. Então, eu acho que hoje nós estamos assim bem, mas há ainda espaço para se melhorar mais, para se crescer mais. Bom, Bel, já que nós estamos falando em área cultural, eu não podia deixar de perguntar sobre o Teatro Municipal de Lençóis, que tem a assinatura do saudoso Jurandir Bueno, que a Prefeitura, juntamente com a iniciativa privada, desenvolve a sua construção e depois você conta
se está continuando a obra e quando vai ser inaugurado. O teatro, eu diria assim, que o primeiro tijolinho dele, que é o sonho de todos nós, das pessoas ligadas à cultura, está lá atrás. Eu era, na época, diretora de cultura, o Marise era prefeito, e aí, nas conversas com o Jurandir, fui convencer o prefeito de que dava para a gente ter um projeto com uma pessoa do gabarito e do nível de Jurandir Bueno. E com todo o seu entusiasmo, ele foi motivando a todos, né, e fez a coisa acontecer. E nós, lá do começo e também com o apoio dele, conseguimos aprovar esse projeto pela Lei Rouanet. Então, a gente pode receber o apoio, o incentivo, através dos incentivos, nós podemos receber doações, né, de empresas, de pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós podemos receber. E o teatro vai. A prefeitura faz, sim, a sua parte, mas grande parte da obra com doações da iniciativa privada. E o teatro deverá ser inaugurado no início do próximo ano. A parte de construção civil já está terminando, entramos para a parte de acabamento e já vamos começar a mexer no entorno, que é um grande parque, e é um teatro para mais de 600 lugares, com todas as possibilidades técnicas para receber qualquer tipo de espetáculo, e vai ser, com certeza, um templo cultural da região. Bom, já que nós vamos falando aí em turismo, em eventos, nós não podemos nos esquecer que abril é o mês que Lençóis faz aniversário, que é o mês da Facilpa. Como é que estão os preparativos todos para este evento que já é consagrado? Lençóis gosta de comemorar o seu aniversário, e as festas são sempre muito boas. A Facilpa é um dos pedaços, eu diria assim, uma parte maravilhosa da nossa festa. O desfile cívico é muito bonito, sempre muito caprichado. Hoje de manhã eu sei que aconteceu uma reunião já de diretores de escola lá na cidade para definir o tema desse desfile e todos os preparativos que começam. Lençóis se prepara aí para um aniversário bastante feliz, se Deus quiser. Passada a enchente, as coisas estão acontecendo na cidade e nós teremos bastante comemorações. E nós estamos trabalhando para que a população também tenha os costumeiros presentes de aniversário, né? Que são aquelas obras que são concluídas próximas ao aniversário da cidade. Eu queria saber o que é que você está programando para entregar à população neste período de aniversário. Aliás, quantos anos Lençóis vai fazer? 153. 153 anos. Eu diria assim que Lençóis merece as coisas que a gente pretende entregar agora nesse aniversário. Eu vou citar algumas coisas que eu julgo muito importantes. Uma delas é a nossa ETEC, a escola técnica construída com recursos próprios municipais e que os nossos cursos estão acontecendo já há 2 anos como cursos descentralizados. E agora vamos nos mudar para o prédio próprio, uma construção que todo lençoense precisa visitar, precisa conhecer, para se orgulhar ainda mais da sua terra. A ETEC, então, será entregue, ela está no alto da cidade, no lado do bairro do Caju, e ali, do ladinho dela, está o conjunto habitacional Lençóis Paulista D, com 201 casas. Acho que a primeira ETEC própria que foi da região, sim. Da região, porque Bauru foi contemplada aí. Eu me lembro que o Pedro falava muito da vinda, o deputado, e da vinda do governador para falar sobre essa ETEC lá de Lençóis. Claro, falou da FATEC aqui de Bauru. Isso. Mas agora Lençóis, então, já é a realidade. É uma escola maravilhosa, com 2 pavimentos, com espaço muito grande, laboratório, pelos cursos que vão ser oferecidos, então tem espaço até para o tipo de uma oficina. Então, esta será uma obra muito importante, e juntamente com o conjunto habitacional. Outra, além de praças que nós devemos entregar, ampliações de escolas, tem uma que está guardada aqui no coração, que eu espero que possa entregar ainda dentro do período do aniversário da cidade, que é a Rede de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que nós chamamos de Raiz Mulher. Então, nós estamos fazendo as reformas e as adaptações do espaço onde antes era o Hospital Dia.
Como a gente primeiro tivemos que construir o Hospital Dia, agora o prédio ficou livre e nós estamos agora, tivemos recursos para poder fazer essa adaptação, reformas. Estamos já pensando na equipe e que esse seja também um presente para as mulheres de Lençóis. Que beleza. Aliás, no encerramento você vai deixar a sua mensagem aí para o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Aliás, o mês de março é o mês da mulher, e por que não dizer que o ano inteiro é o Dia da Mulher, né? Mas, Bel, nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores. Você ia falar de alguma obra a mais que você vai entregar, ou além da ETEC? Não, a gente tem toda a parte de asfalto, a duplicação da avenida, da estrada que passa na frente do distrito empresarial, que a gente conseguiu a duplicação, a parte interna do distrito, que é uma região da cidade que a população não visita, só quem vai trabalhar lá, quem tem negócios lá, que sabe do que a gente está falando. Mas isso também é um grande salto para podermos melhorar nesse quesito, né, nessa área. Bom, nós temos algumas perguntas e muitas perguntas. A Aparecida do bairro Nova Lençóis, ela não faz bem uma pergunta. Bel, nosso bairro acumula muita água e lama em frente às casas. Peço para os funcionários da prefeitura ajudarem a limpar, mas eles não vêm. Prefeita, a senhora pode nos ajudar? É a Aparecida do bairro Nova Lençóis. Bom, Aparecida, a gente tem conhecimento, sim, desse problema que o bairro Nova Lençóis enfrenta. E você, como moradora, deve saber da questão da declividade do bairro e já foram feitas algumas intervenções ali, mas a gente tem ali uns problemas sérios para onde encaminhar essa água. Existe um estudo de uma nova rede de galerias para ser ali implantado no seu bairro, e sua queixa com relação à limpeza eu vou levar comigo para Lençóis e vou verificar. Estamos ali para atendê-la se você precisar, com mais detalhes, mas saiba que para resolvermos este problema da água ali na Nova Lençóis é um investimento bastante alto. E às vezes a gente é atropelada na nossa programação de trabalhos e não consegue atender tudo ao mesmo tempo. Mas fica aqui o seu registro. Obrigada. Viu? O Reginaldo da Vila São Paulo, ele é daqui, mas pelo jeitão ele conhece bem Lençóis. Prefeita, quando a senhora assumiu a prefeitura, até hoje, que medidas a senhora tomou para que melhorasse o atendimento na saúde pública no que diz respeito à obrigação da sua administração? Olha, são muitas as coisas que a gente fez, são muitas as atitudes que nós tomamos para melhorar. Eu acho que se você conhece um pouquinho de Lençóis, sem querer fazer comparações não com outras cidades, mas a gente tem que fazer isso até como medida em questão de quilometragem rodada pelos nossos carros, ambulâncias, o atendimento que a gente faz para poder levar as pessoas para onde elas precisam, para os seus especialistas. A contratação de médicos, a contratação de 103 agentes comunitários de saúde através de concurso, que tudo isso foi acrescido, né? São encargos que nós tivemos que assumir de uma outra forma, mais pesada pelo município, a construção do Hospital Dia e todos os exames que, quando a gente percebe que a demanda é grande, nós não estamos dando conta no dia a dia. Se o hospital estadual não pode nos atender, nós fazemos mutirões, a gente compra assim pacotes para poder acelerar e tirar as pessoas daquela espera que é tão incômoda para as pessoas. O que eu posso dizer que pelas pesquisas, pelos números a gente nota é que a saúde em Lençóis tem feito, embora nunca seja suficiente, mas tem cumprido sim o seu papel. Tanto é que a gente não dá, a gente atende aquilo que está sendo necessário e imediatamente aquele atendimento já não basta. Nós precisamos dar mais um salto porque aumenta a procura, né? Às vezes pessoas até que têm planos particulares, planos de saúde, que procuram a saúde pública porque sentem que ali eles têm qualidade e sem custo nenhum. Então é uma luta que eu diria assim,
é até sobre-humana para a gente poder atender a população em tudo que ela precisa. Se a pergunta fosse, Bel, você acha que a saúde de Lençóis está 100%, a saúde de Lençóis atende todas as necessidades da população? A minha resposta é não. Mas está sendo feito todo o esforço para atender a população, eu diria, todo o esforço em todos os sentidos, no sentido de recursos humanos, no sentido de investimentos. A gente vai trabalhar para poder continuar investindo e melhorando. Bom, uma pergunta que até eu deveria fazer a você. O Pedro Valentim, ele pergunta, aqui em Bauru está havendo uma verdadeira epidemia de dengue, e que pode se transformar numa pandemia. Em menos de 3 dias, são mais de 300 casos. Se isso ocorresse em Lençóis, a senhora não ordenaria o setor de vigilância sanitária a dedetizar os pontos que são causadores deste problema? Como é que está o problema lá? O problema lá, por enquanto, está sob controle, não estamos tendo nenhum problema, mas sabemos que estamos sujeitos a isso. E quando a gente está sujeito, a gente tem que ficar muito atento. Então, tem coisas que são feitas regularmente em Lençóis, como a coleta dos inservíveis, essa coleta que as pessoas, de juntar coisas em casa, em Lençóis, é feito com regularidade. A gente tem os veículos que fazem isso durante toda a semana. O enfrentamento tem que ser imediato. E se isso acontece, eu acredito que aqui em Bauru também deva acontecer, as pulverizações. Então a gente tem que estar com tudo pronto, como a Defesa Civil tem que agir no caso de uma tragédia, de uma catástrofe, no caso no surgimento de uma onda dessa, a gente tem que estar pronto para atacar com todas as armas que a gente tem, sem dúvida. Prefeita, nós teremos aí, a partir de sábado, em muitos municípios, comemorando o Carnaval, que é esperado por muita gente. Nós teremos Carnaval em Lençóis, de que forma haverá a comemoração na cidade? Bom, nós teremos Carnaval em Lençóis e com aquilo que dá certo a gente não deve mudar muito, então a gente permanece lá no recinto de exposições José de Oliveira Prado, onde é realizada a Facilpa. Então nós temos o Carnaval Popular ali, aberto a toda a população, e são 4 bailes à noite e 2 matinês. Tem a área de alimentação. Esse ano nós procuramos inovar e melhorar para dar mais conforto àqueles que lá estiverem, cobrindo uma parte que fica em frente ao palco. Então, se uma chuva, as pessoas terão onde se abrigar e continuar a dançar. O ano passado e retrasado, a gente já conseguiu cobrir a parte parte de alimentação, a praça de alimentação. E ali nós teremos para as crianças nas matinês, a equipe que vai com as brincadeiras, com os jogos, com aquela interação toda. A novidade também deste ano, que nós vamos fazer uma experiência, mas eu tenho a sensação de que vai dar certo, que nós vamos começar às 5 da tarde e vamos parar às 22 horas. E não começando no último dia às 23 horas e entrando na madrugada. Para que as pessoas tenham um tempo bem agradável para se divertir, para se reunir, para ir lá com seus amigos, uma boa música e vão dormir mais cedo, porque a quarta-feira de cinzas nos espera. Que beleza. Bom, Bel, nesse encerramento de entrevista, eu mencionei que eu iria pedir para você deixar a sua mensagem. Nós estaremos comemorando na próxima terça-feira o Dia Internacional da Mulher. Eu já disse que nós estamos no mês da mulher, e Dia da Mulher não é só o mês, é todo dia. E um dia específico, claro, se comemora de forma mais abrangente. Para que você, como prefeito... Aliás, quantas prefeitas nós tivemos em Lençóis Paulista já? É a primeira. Então nada mais oportuno. Bom, e as mulheres estão em alta. Temos aí prefeita de muitos municípios, mulher governadora, temos mulher presidente. E eu queria que você deixasse a sua mensagem ao lençoense e, em especial, à mulher que nos acompanha e que está aí de perto vendo a sua administração como a primeira prefeita em mais de 150 anos da querida Lençóis Paulista.
como prefeita, dizendo para todos os lençoenses que me ouvem, eu faço aqui uma renovação daquela promessa única que eu fiz no início do mandato, de muito trabalho. E é nesse sentido que eu tenho caminhado e não caminho sozinha. Os lençoenses sabem, nós temos uma equipe muito grande que trabalha e todo lençoense, mesmo que não faça parte do quadro dos funcionários públicos municipais, é um trabalhador que nos dá orgulho e que transforma Lençóis a cada dia. Então é para todos esses lençoenses que eu dou hoje o meu abraço aqui, direto dos estúdios da TV Prevê. Para as mulheres da minha cidade, para as mulheres que me ouvem, o abraço de quem, como todas vocês, eu tenho certeza, quer ser reconhecida pelo que faz, independente de ser mulher. Quer ser reconhecida porque enfrenta os problemas, mas que nós sabemos que com as características que nós temos como mulheres, às vezes a gente consegue resolver, enfrentar os assuntos de uma maneira mais interessante na sociedade, ou às vezes com um jeito que a sociedade precisa muito, né? Quando a gente pensa a figura do pai, a figura da mãe, a gente sabe que a sociedade precisa dos dois. A sociedade é exemplo da família, precisa da figura masculina, precisa da figura feminina. E nós, mulheres, temos que não decepcionar no espaço que nos cabe como agentes femininos na transformação deste mundo que está aí com tanta coisa para ser feita. Bom, Bel, eu não falei que nós estávamos encerrando as perguntas, nós chegaram 2 perguntas em respeito ao telespectador, nós a faremos, só que agora já estão encerradas as perguntas, até porque o nosso tempo já está estourado, mas eu quero respeitar o nosso telespectador e colocar para a prefeita. O pastor Paulo, que eu não sei se é de Bauru ou de Lençóis, ele gostaria de saber a respeito do culto em ação de graças. Eu não sei se é pela vida de Lençóis, pela gente de Lençóis e pelo aniversário de Lençóis, ou se neste período de carnaval nós teremos também em Lençóis essas ações espirituais. O Paulo, muito obrigado, pastor Paulo, que faz essa colocação aqui nessa programação. Bem, pastor Paulo, acredito que seja o pastor que eu conheço de Lençóis. Nós teremos o culto em ação de graças pelo aniversário da cidade, que será dia 15 de abril. Uhum. E nesse dia, nós, juntamente com toda a comunidade evangélica de Lençóis, nos reunimos para agradecer a Deus pelos 153 anos de Lençóis. Já existe uma comissão, desde o início da organização do aniversário, que decide, que vai procurar e dar indicações de quem seria o pregador, quem vai fazer a parte de música, né, do culto. Isso está definido já, e isso, Samuel, como faz parte do calendário do aniversário da cidade, então a prefeitura fica na parte de estrutura e organização do evento. É um momento muito importante, assim como nós temos na FACILPA a Missa do Trabalhador, que cai também dentro desse período, é o nosso povo reconhecendo todas as graças que a cidade recebe de Deus, né, e pode transbordar aí pelo progresso, pelas coisas boas que a gente tem, e pedindo a proteção pelo ano que se inicia depois do aniversário da cidade. Aliás, e o pastor Paulo, eu já orientei o pessoal da produção aqui do nosso telejornal, amanhã nós teremos uma apresentação de tudo que lá vai acontecer, dos festejos de carnaval para quem gosta, e uma ampla informação de todos os encontros religiosos de todas as denominações que também estiverem acontecendo aqui na nossa região. Portanto, nós também faremos esta colocação para os evangélicos, para os cristãos, para os espíritas, enfim, aqueles que estarão fazendo este encontro espiritual neste período prolongado de feriado. E para encerrar, prefeita, o Fabiano do Jardim Ubirama de Lençóis Paulista, ele diz: prefeita, moro perto da rodovia Osni Mateus e existem matos altos por aqui.
Alguns vereadores prometem plantar grama e construir bancos e plantar árvores, mas até agora nada. Por favor, nos ajude. Quem é o? É o Fabiano do Jardim Ubirama. Fabiano, o que eu posso dizer, até te convidar para conhecer o projeto que a gente tem para essa faixa de terrenos que estão à margem da Osni Mateus, como você mencionou. Você tem toda a razão, mas nós precisamos de recursos para realmente realizar. É com bancos, com uma pista de caminhada e um gramado que vai fazer realmente uma vista totalmente, uma mudança da vista do bairro ali para quem passa pela SP 261. Então, eu te convido e digo para você que não é promessa vazia. Existe um projeto, esse projeto já tem até o seu custo definido, mas nós estamos assim, indo com responsabilidade, talvez para você morador, devagar demais, e para nós que temos que olhar a cidade como um todo e temos que enfrentar as coisas e priorizar os problemas que a gente tem, a gente está indo no passo que é possível, mas eu agradeço a sua compreensão. Eu quero agradecer à prefeita Bel Lorenzetti, de Lençóis Paulista, que gentilmente atendeu ao nosso convite e se predispôs a vir falar sobre a sua cidade, sobre a sua gente aqui no nosso programa. Venha sempre, prefeita, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Samuel. Virei sim, sempre que convidada, podendo, estarei aqui. Muito obrigado, prefeita. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional. A todos que nos acompanharam, nós deixamos o convite para que estejam conosco nos horários alternativos deste telejornal. A todos, muito obrigado e até amanhã.